Agora eu vou chamar para conversar com a gente o repórter Sérgio Patrick. Nós vamos falar sobre essa situação política, porque o governo americano quer anunciar ainda hoje um pacote de ajuda para Israel. O presidente Joe Biden conversou com o premier Benjamin Netanyahu e reafirmou o apoio americano aos israelenses. Assunto então para o Sérgio Patrick, que vem direto de Nova York para conversar com a gente. Oi, Sérgio. Bom dia, Juliana. Bom dia para todo mundo. Pois é, existe um problema político enorme para os Estados Unidos conseguirem concretizar essa ajuda, que é quase que uma coisa óbvia, né? O Estado de Israel é um Estado aliado, parceiro dos Estados Unidos, um dos mais importantes parceiros em todo o planeta. Então, esse compromisso com a defesa de Israel foi, inclusive, confirmado pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, também neste sábado, além do contato do presidente Joe Biden com Benjamin Netanyahu. E, com tudo isso, os Estados Unidos, naturalmente, devem apoiar, devem, de alguma maneira, ajudar na defesa de Israel. Mas como fazer isso dentro das regras do governo americano é que é o problema. Isso porque existe uma crise institucional, uma crise no Congresso. A Casa de Representantes acabou de perder há alguns dias o seu presidente, o seu speaker, né, que era o Kevin McCarthy. Um endurecimento da extrema-direita com relação ao Kevin McCarthy fez com que ele perdesse a cadeira. E hoje a gente tem um interino, que é o Patrick McHenry, e alguns estudiosos e membros tanto do Congresso quanto do governo americano, né, da parte executiva, trabalhando para entender se ele tem legitimidade, por exemplo, para participar dos encontros de segurança, dos briefings de segurança, e também se pode fazer a aprovação de qualquer que seja essa ajuda americana. É realmente uma situação bastante delicada. Os representantes do governo americano dizem que ainda não é possível responsabilizar o Irã, mas que eles sabem que o Irã financia, arma e dá equipamentos para o Hamas. E também a preocupação do governo americano é clara com relação a uma aproximação que o governo americano fazia entre Israel e a Arábia Saudita, trabalhava para isso nos últimos anos, nos últimos meses, de forma bastante intensa, e o medo é que esses ataques possam comprometer a reaproximação entre Israel, essa aproximação entre Israel e a Arábia Saudita, que está sendo comandada pelo governo americano, Juliana. É um acordo que pode ser congelado, né, Sérgio, diante desse conflito, enfim, que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Eu queria que você explicasse para a gente, se é que a gente já pode falar sobre detalhes, sobre como seria exatamente essa ajuda. Já há essa noção? Seria uma ajuda financeira, uma ajuda de armamento? Como seria? Ainda não é possível detalhar, né? Quando perguntados, os representantes do governo americano não souberam detalhar, e isso deve ter sido alvo de muito trabalho aí nas últimas horas, né? De madrugada dentro, para o governo americano poder montar um pacote que possa servir de ajuda para Israel. Pelo que a gente vê, por exemplo, na situação da Ucrânia, né? Dinheiro, armas, imagina-se que tudo isso esteja à disposição e possa fazer parte desse pacote. Claro, cada situação tem a sua característica, né? Então, dentro das necessidades de Israel e do que o governo americano pode oferecer, mas a palavra já oficial do governo americano é de que o compromisso é total e de que vários recursos estarão à disposição de Israel para isso. Agora, Sérgio, nós estamos falando de um primeiro-ministro e de um presidente, né, Joe Biden e Benjamin Netanyahu, em situações políticas muito complicadas, cada um à sua maneira, mas com uma pressão da população. Queria que você traçasse para a gente essa comparação, se é possível nesse momento de conflito, a gente comparar a situação política e a pressão da população sobre esses dois líderes mundiais. Pois é, o presidente Joe Biden tem pressão, algumas pesquisas mostrando dificuldades para ele no processo de reeleição, algumas pessoas questionando até a idade e capacidade para seguir num próximo mandato, né? E alguns problemas que fazem parte do dia a dia dos americanos, como, por exemplo, uma economia que tem números que são bons, mas os resultados que dificilmente chegam no dia a dia da classe média, das classes mais baixas, né, das pessoas com maior necessidade. Então, nesse aspecto, sim, um presidente que sofre críticas, mas de uma maneira diferente do que a gente vê, por exemplo, em Israel, né, que tem uma crise maior com relação a Benjamin Netanyahu, como ele compôs
o seu governo, né? Não é o caso do Joe Biden, que não precisa compor uma maioria para ser o presidente, ele é o presidente eleito e tem o seu mandato preservado. É interessante observar que, com relação à administração passada, a administração Trump, esse não é um governo tão próximo e fechado com Benjamin Netanyahu, né? Não com Israel, mas com Benjamin Netanyahu, como era o governo Trump, né? Mas mesmo assim, essa aliança é tão forte, Estados Unidos e Israel, que não há nenhuma hesitação americana em relação a esse apoio e esse compromisso com a defesa de Israel.